Vamos apresentar para vocês como funciona o aplicativo Papo Reto Feedback. Então a gente começa com o login, onde o usuário coloca o seu e-mail e a sua senha, tendo a opção também de fazer o login pelo Facebook, pelo Google ou pelo LinkedIn. Entra no aplicativo e a primeira tela que ele vê resume na parte de home o que a gente tem. Então ele tem o seu perfil e o perfil da sua equipe, tem uma área de consolidação de todas as informações, os eventos relacionados ao processo de avaliação de funcionários que a empresa tem, que as equipes vão colocando, vão participando, todo o conteúdo relacionado a esse tema também, em vídeo, em texto, o processo de dar o feedback em si, que é o coração da ferramenta, e a gente vai explicar, as lições aprendidas, e um ranking de game que a gente usa como gamificação para fazer aqui uma brincadeira, um incentivo as pessoas a fazerem o máximo de uso da grande ferramenta que é o processo de feedback. Ainda nessa área, o usuário recebe as notificações, se ele recebeu um novo feedback, um pedido, ou se tem um evento se aproximando, e assim por diante. Então, começando pelo calendário, o usuário pode ver quais são os próximos eventos, os eventos que estão agendados na organização. Entrando nesse evento tem uma descrição do que vai ser aquele evento, o local, a data, onde ele pode fazer o booking, pode se registrar e é automaticamente avisado pela ferramenta um pouco antes de começar o evento. Em relação ao conteúdo, é uma área que a gente prevê aqui como uma área de knowledge management, onde conteúdos também relacionados ao tema de desenvolvimento organizacional e desenvolvimento pessoal podem ser compartilhados, conteúdos que podem ser em formato de vídeo ou texto e que ficam de fácil acesso ao usuário. Aqui como exemplo a gente tem uma apresentação do Rogério Bapler, o CEO da MH Consult, que eu acho que vale a pena a gente ver. Olá, eu sou o Rogério Bapler da MH Consult, como vocês sabem, uma consultoria totalmente voltada para o desenvolvimento organizacional. E ao longo do tempo a gente tem estudado também as questões de neurociência, que tem trazido diversas respostas nas áreas que nós atuamos. E nós temos estudado que os modelos tradicionais de feedback, onde você deixa a responsabilidade para o gestor cuidar do desenvolvimento organizacional, dando feedback para a sua equipe, tem sido questionado. E nesse sentido é que a gente estudou muito sobre essa questão, que toda vez que você precisa de um resultado diferente de uma expectativa na organização, já acontece o feedback. E aí a gente estudou muito sobre a questão da dopamina, que é um neurotransmissor fundamental para a motivação, para o foco e para a produtividade. Então toda vez que o indivíduo percebe que esse resultado está diferente da expectativa, ele vai perdendo essa dopamina, vai perdendo essa motivação natural que está dentro dele. Então você precisa ajudá-lo a gerar uma reflexão e um insight. Toda vez que você ajuda ele a encontrar por si só esse insight, essa dopamina é devolvida. E aí você vai conseguir fazer com que ele gere essa ação. E esse resultado pode vir ao encontro da expectativa. E aí é que volta o feedback. Então toda vez que ele percebe esse acerto, essa dopamina é adicionada novamente. E aí ele finalmente grava essa solução. Então baseado nesse sistema é que fica lógico que não dá para fazer isso uma vez por ano, isso tem que ser continuado, tem que ser no dia a dia. Mas como fazer para que isso funcione, para que isso flua na organização? Foi aí que a MH Consult criou o Papo Reto, um aplicativo onde isso flui dentro da organização, onde você dá empowerment para as pessoas, porque a responsabilidade não fica só para o gestor de RH. Qualquer pessoa na organização, através desse aplicativo, terminando uma reunião, por exemplo, pode falar: amigo, você pode dar um feedback para mim? Chefe, você pode dar um feedback em relação a uma reunião que eu acabei de conduzir? E assim por diante. Então você vê que a gente faz com que a conversa eficaz, que é orientada para o propósito, focada no processo, trata do que é útil, avança por ganhos, pequenos ganhos, e ele responsabiliza e empodera os outros, ela começa a fluir na organização, né? Além disso, esse aplicativo está conectado com a inteligência artificial, que produz uma análise do sentimento do que você está escrevendo antes de enviar esse feedback. Ou seja, você pode perceber se o que você escreveu vai gerar no outro sentimentos como alegria, tristeza, medo, raiva, desprezo. E você, consciente disso, consegue se adaptar e orientar a sua redação e mesmo que a conversa que você está conduzindo da melhor forma
para que você chegue nesses resultados ao encontro da expectativa. Esse é o aplicativo da MH Papo Reto, que vai ao encontro de uma demanda organizacional, trazendo soluções para as necessidades atuais. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado. Muito bem, voltando aqui para a área principal do aplicativo, a gente pode agora olhar como que é o perfil. Então aqui a gente tem o perfil do Mike, o Mike pertence à área de marketing, é diretor de marketing, e nós desenhamos a plataforma de modo que quanto mais o Mike, o usuário, esteja engajado, mais pontos ele recebe, ele vai recebendo o que nós chamamos de conquistas, ou são os badges. Então a primeira conquista o Mike é um autodidata, por quê? Porque ele já consumiu uma quantidade razoável de conteúdo. A segunda conquista é o embaixador Papo Reto, onde ele já deu e recebeu também uma quantidade razoável de feedbacks. A terceira é um entusiasta, participa dos eventos, organiza eventos. E a quarta conquista é o compartilhador, é aquele usuário que registra as lições aprendidas e compartilha essas lições aprendidas. O Mike também pode ver o perfil da sua equipe, onde tem os membros, a pontuação. Por exemplo, no caso da Denise, tem aqui os badges que ela recebeu, as conquistas e os feedbacks que ela foi recebendo do Mike consolidados. A gente vê essa área como uma área muito interessante que permite, ao fim do ano, quando chegar no processo formal de avaliação de funcionários, o Mike tem toda a informação da equipe dele e fica muito mais fácil de fazer a avaliação formal dos seus funcionários. Outra área fundamental é a área de feedback em si. Então, como é que funciona? O Mike pode escolher um membro da sua equipe ou uma outra pessoa, por exemplo, no caso da Denise. No caso da Denise, ele quer só requisitar um feedback dela. Ele é uma ferramenta de mão dupla. Você pode dar o feedback, pode requisitar. Então ele vem aqui, requisita o feedback. Ok, feedback requisitado. Agora vamos supor que ele quer dar o feedback para um membro da equipe. Por exemplo, o Ricardo Ferreira. Então ele quer enviar um feedback. Vai aparecer uma área em que, de acordo com essa versão, você tem três temas de feedback: entrega de alto impacto, geração de valor e criatividade e simplicidade. Então a gente vai escrever um texto. Então, por exemplo, um feedback em relação a uma apresentação. Então, embora o cliente tenha gostado da apresentação e reconhecido o valor, a comunicação com a equipe foi ruim. E aqui a gente tem a possibilidade de analisar o texto. Esse texto vai para uma plataforma de análise cognitiva que volta o sentiment analysis, dizendo se esse feedback é construtivo ou destrutivo. E aqui o resultado da plataforma foi um feedback bastante destrutivo. Então o Mike tem a possibilidade de voltar e reescrever esse feedback. Então vamos reescrever. Então o Mike vai dizer, tem a mesma avaliação, mas dito agora de maneira diferente. Então vamos reescrever o texto. Então, embora a apresentação tenha sido excelente, a comunicação com a equipe deixou a desejar quanto à simplicidade. Ou seja, é o mesmo feedback, só que dito de uma maneira diferente. Analisando o texto, o que a plataforma está dizendo, não, agora o teu texto está bacana, está construtivo, ele tem a possibilidade de confirmar e enviar o feedback. Depois do feedback, ele tem a área que a gente chama de lições aprendidas, ou que eu aprendi, onde ele pode anotar também reflexões que ele vai fazendo ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo da semana. Por exemplo, na apresentação de hoje no cliente ficou evidente que deveríamos ter validado o conteúdo antes com a diretoria, o feedback do meu diretor não deixou dúvidas quanto a isso. Ele pode salvar e pode também compartilhar essas reflexões. Na área de consolidação, o Mike tem todo o histórico dele num período pré-determinado, por exemplo, de janeiro a junho, dos feedbacks que foram dados, feedbacks foram recebidos ao longo do tempo. Então ele vai acompanhando e vendo como é que é o engajamento dele. E finalmente no ranking de equipes, o Mike pertence a uma equipe, por exemplo, a equipe azul, a equipe branca, a equipe roxo, etc. E a gente pode perceber como essas equipes estão sendo ranqueadas dentro da organização de acordo com os badges que cada membro da sua equipe vai recebendo. E é isso. Obrigado e até a próxima.